Pai querido, muito obrigado por mais uma vez que vamos estudar junto. Gostaríamos, Senhor, de alcançar o máximo de pessoas possível para que o Teu nome seja glorificado nessa terra. Pai, abençoe essa querida que está estudando, Senhor. Abençoe a família dele. Te pedimos em nome de Jesus a bênção. Amém. No livro Filhos e Filhas de Deus, da serva do Senhor, Ellen White, vem abordando os mandamentos de Deus e muito interessante o que ela fala aqui sobre o terceiro mandamento. Nós vamos ler até terminarmos todos os mandamentos. Já fizemos um vídeo falando sobre o primeiro e o segundo mandamento. Isso nós falaremos sobre não tomar o nome do Senhor em vão. De Êxodo 20, verso 7. O terceiro mandamento da santa lei de Deus. A razão desse mandamento é dada. Não devemos jurar pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do santo rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo preto ou branco. Mateus 5, 34, 36. Todas as coisas vêm de Deus, nada temos que não tenhamos recebido. E mais que isso, nada temos que não haja sido comprado para nós, pelo sangue de Cristo. Manuscrito 108. Palavras ardentes de ira jamais deveriam ser proferidas, pois são à vista de Deus e dos santos anjos como uma espécie de blasfêmia. O Lar Adventista 439. Esse mandamento não somente proíbe os falsos juramentos e juras comuns, mas veda-nos o uso do nome de Deus de maneira leviana e descuidada, sem atentar para sua terrível significação. Pela precipitada menção de Deus na conversação comum e apelos a ele feito em assuntos triviais, e pela frequente e impensada repetição de seu nome, nós o desonramos. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com uma intuição de seu exaltado caráter, e seu santo nome deve ser pronunciado com reverência e solenidade. Patriarcas e Profetas, páginas 306 e 307. Não é aos homens que devemos exaltar e adorar, é a Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, a quem são devidos nosso culto e reverência. Em harmonia com os ensinos das Escrituras, desonra a Deus ao dirigir-nos a pastores como reverendos. Mortal algum tem direito de ajuntar-se ao seu nome esse título, ao nome de qualquer outra criatura humana. Ele pertence unicamente a Deus, para distingui-lo de qualquer outro ser. Santo e tremendo, reverendo, em outras traduções, é o seu nome. Salmo 111, verso 9. Desonramos a Deus quando usamos essa palavra em lugar que ela não pertence. Unicamente o Pai e o Filho devem ser exaltados. Lembrando que no terceiro mandamento, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Proíbe o uso inutilmente do nome, por exemplo, em conversas fúteis e brincadeiras. Os pecados contra o terceiro mandamento incluem jurar, ou seja, fazer juramento em vão, blasfêmias, palavras audaciosas contra Deus, blasfêmias contra Deus e contra o rei, trazendo-o fora e o apredejai para que morra. 1 Reis 21:10. Sacrilégio, escárnio ou zombaria das coisas sagradas. Invocar a Deus como testemunha de assuntos terrenos, sem sentido. Também brincar e gargalhar no momento da adoração. São pecados contra esse mandamento. O nome de Deus designa o ser supremo e todo-poderoso, e por isso possui um enorme e miraculoso poder. Como aprendemos na Sagrada Escritura, a natureza submete-se instantaneamente ao nome de Deus. Quando ele for invocado com temor e reverência, por exemplo, ao invocar Deus em suas orações,
Moisés dividiu as águas do Mar Vermelho para que os israelitas pudessem atravessar. O profeta Elias orou para que não chovesse, e não choveu por mais de 3 anos. E quando ele orou novamente, os céus concederam chuvas e a terra produziu seu fruto. O livro de Atos dos Apóstolos narra a respeito de muitos milagres e exorcismos de espíritos demoníacos realizados pela invocação do Filho de Deus encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Por essa razão, o nome de Deus deve ser invocado com temor e reverência, juntando os nossos pensamentos em oração, em pregações ou conversação séria a respeito dele. O uso do nome de Deus em juramento é permitido exclusivamente em circunstâncias de especiais, tais como nos procedimentos judiciais. Veja Hebreus 6, 16 e 17. O nome de Deus, quando invocado com atenção e veneração, atrai a graça de Deus para o homem, ilumina a mente e alegra o coração. Em nenhuma circunstância é permitido conversar ou gracejar no momento da adoração ao Criador. Vamos ler Hebreus 6, 16 a 17. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles, o fim de toda contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade de seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Isso que nos diz em Hebreus. Também nos diz em Tiago 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu e nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação de meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Salmo 19, 14. Jamais devemos amaldiçoar alguém, jamais empregar o nome de alguém sem pensar. Jamais empregar o nome de Deus sem pensar, seja em qualquer circunstância. O mandamento não proíbe o uso do nome de Deus, e sim o uso indevido. Jamais o nome do Senhor deve ser invocado em cerimônias ocultas, quando sabemos que ele não nos permitiu estarmos ali. Exemplo, Balaão ao amaldiçoar Israel. Jamais jurar levianamente e ainda usar o seu nome para comprovar o nosso juramento. O mandamento não proíbe o uso do nome do Senhor em juramentos verazes. Na verdade, ao fazê-lo assim, a pessoa mostrava o tosso que era adoradora de Jeová, mas fora dos juramentos, o nome de Deus era pronunciado apenas uma vez por ano em Israel, quando o sumo sacerdote abençoava o povo no grande dia da expiação. Levíticos 23, 27. Jamais falar uma mentira e ainda usar o seu nome para mostrar que o que falamos é verdade. Levíticos 19, 12. Jamais pronunciar o nome de Deus para fins de mentira ou vício de qualquer espécie. Devemos evitar usar expressões como Deus me livre, Deus é testemunha, juro por Deus e etc. A maior mentira de guardar este mandamento é santificar o seu nome por meio de nossa vida. O maior meio de santificar o nome de Deus é dizer a todos que somos cristãos e viver à altura do caráter desse santo Deus. Talvez esse quase desconsiderado mandamento seja o mais transgredido pelos cristãos. Dizemos algo e fazemos o contrário. Falamos que somos filhos de Deus, mas somos avarentos, orgulhosos, presunçosos, ladrões no emprego ou nos dízimos, maus operários, irresponsáveis, pais de família, frios na fé cristã ou no desenvolvimento missionário da obra. Jesus disse que seríamos a luz do mundo, o sal da terra, mas que se esta qualidade fosse perdida, perderíamos nossa missão. Seríamos jogados fora para que os homens nos pisassem. Ele disse que seria melhor amarrarmos uma corda em nosso pescoço e nos atirar ao mar do que escandalizar alguém. A Bíblia diz, muitos viriam a escândalo, mas ai daquele por quem viesse o escândalo. Então, irmãos, vamos cuidar de nossas vidas,
Vamos cuidar de nossas finanças, vamos cuidar do que falamos. Vamos cuidar do que fazemos, do que usamos, do que vestimos, para que não sejamos escândalos a ninguém. Vamos cuidar de nossa vida conjugal, de tudo, meus irmãos. Que nossa palavra seja assim, sim e não, não. Assim honraremos o nome de Deus acima de qualquer coisa. Que o Eterno de Israel, o Santo Pai, possa abençoar toda a tua vida, tua família, e que nós possamos mudar o nosso caráter para a santa imagem do Filho de Deus. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os que quiserem sinceramente seguir a Cristo precisam deixar que Ele lhes habite no coração. Entronizando-o aí como soberano, cumpre-lhe representar o seu espírito e caráter na vida doméstica e manifestar cortesia e bondade àqueles com quem se puserem em contato. Há muitas crianças que professam conhecer a verdade e não rendem aos seus pais honra, e a afeição que lhes é devida que não manifestam senão bem pouco amor ao pai e à mãe, e deixam de honrá-los e satisfazer-lhes os desejos, ou em procurar aliviá-los da ansiedade. Muitos que professam ser cristãos não sabem o que significa honrar teu pai e tua mãe, e por conseguinte, poucos saberão o que quer dizer para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20:12. O esquadrinhador dos corações sabe qual é a atitude de vocês para com seus pais, pois pesa o caráter moral nas áureas balanças do santuário celeste. Ó, professem a negligência com que têm tratado seus pais. Confessem sua indiferença para com eles e o desprezo que tem se manifestado ao santo mandamento de Deus. Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que homem nenhum outro é devido. O próprio Deus, que por sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas ao seu cuidado, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade dos seus pais, rejeita a autoridade de Deus. O quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência aos seus pais, mas também lhe proporcionem amor e ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorram e consolem na velhice. Patriarcas e Profetas 308. O quinto mandamento vigora para os filhos enquanto ele e seus pais viverem. Olha que interessante, que magnífico esse livro, Filhos e Filhas de Deus, na página 118, que terminamos a leitura do quinto mandamento. Muitos pensam que só têm dever para com seus pais enquanto estão solteiros, mas não, é enquanto eles estiverem vivos. Vivos, meus irmãos. Consertem seus erros, peçam perdão a Deus pelo que vocês cometeram contra seus pais e se arrependam de todo o coração e mudem a atitude a partir de hoje. Se seu pai e sua mãe, se sua mãe ela tem um WhatsApp, por que não mandar um bom dia e te amo pra ela todo dia? Eu faço isso com minha mãe todo dia, porque pode mudar o dia dela, ler isso. Porque é gostoso você ler do seu filho, saber que teu filho te ama. É maravilhoso, então não custa, irmãos. Então nós temos aí a tecnologia, muitos pais usam e nos ajuda a falar com eles. Mas se eles têm telefone, tem algum meio de entrar em contato todo dia, ou se eles moram perto, vai lá, nem que seja rapidinho e volta. Mesmo se seus pais você vê que não merece, a Bíblia diz, ainda que se o pai e a mãe se esquecer de ti, eu não me esquecerei. E eu vejo assim, que esse mandamento, ele fala pra gente honrar o nosso pai e sua mãe, mas ele não disse assim, honra teu pai e sua mãe se eles foram bons com você. Não, tá? Pelo que eu entendi aqui, eu sei que vocês vão entender igual a mim. Tá mandando honrar, independente do que eles fizerem.
E o que eles fizerem de errado contra nós, deixa eles com Deus, que eles vão dar conta. Eu sei que tem muitos pais aí que não deveriam ser chamados de pai nem de mãe. A gente entende, deixa eles com Deus. Só não espragueje, não fale contra. Talvez muitos tenham pais nas prisões que não mereçam um pouco de atenção. Mas o conselho que eu tenho dado para ti é que você possa tirar toda a amargura que você tenha dos seus pais, do seu coração, e que você possa fazer a sua parte. Sua parte é honrá-los, mesmo se eles não merecerem. Você terá amontoado brasas vivas sobre tua cabeça, como diz a Bíblia. Você terá guardado tesouros no céu. Respeitamos que tenha filhos que não conseguem ver seus pais devido a dificuldades, mas a Bíblia diz para honrar, para fazer, e a gente tem que obedecer. Isso tem que ser feito. E geralmente é recíproco. Quando você dá carinho, você recebe carinho. E eu creio que se um filho é bom, né, os seus pais provavelmente sejam bons. Se os pais são ruins quando você é bom, ore por eles, mas tenha o seu coração limpo de toda a maldade que você possa ter. Que os seus olhos não olhem para os seus pais com ódio, com rancor. Eu acho que o mais importante é o sentimento que nós temos com os nossos pais, porque é isso que Deus vê. Tipo, meu pai não merece nenhum carinho meu por ele ter abandonado. Mas eu não tenho ódio no meu coração. Eu não tenho mal, não desejo mal. Eu desejo sim que ele fique onde ele está. Não me faz falta. E entendo que o melhor para mim, a vida, é que ele realmente esteja longe de mim do que perto. Mas meu coração é limpo. Não penso mal do meu pai. Não o espraguejo, não jogo praga sobre ele. Eu quero que ele viva bem, feliz, com saúde, onde ele estiver. Entende? Então, o que você tem em seu coração hoje? Pense nisso. E tente entender também os seus pais. Se alguma vez eles erraram, pense que eles são seres humanos e erram. Pense se você talvez no lugar deles não teriam errado tentando acertar. Pensou que estivesse fazendo uma coisa certa e na verdade estava fazendo uma coisa errada. Então a gente tem que saber usar de misericórdia para com as pessoas, entender elas e saber que todos merecem a misericórdia. Nós também somos filhos desgarrados do nosso Pai eterno. Deus diz pra gente não fazer uma coisa, a gente vai lá e faz. Mas tem uma razão por que a gente fez. Mas nós temos que viver no erro? Não, nós temos que tentar acertar. Obedecer. E graças a Deus que mesmo se você tem um pai e uma mãe ruim, mas nós temos um Pai eterno que não erra, que é fiel a qualquer custo. Nós temos Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que também é fiel e não erra. Mas se você der carinho à sua mãe, sabe que você vai receber novamente esse carinho. E se você não receber de volta, insista, que um dia você irá receber. E se ainda assim você não receber, saiba que Deus diz que ainda que seu pai e sua mãe, ainda se uma mãe se esquecer de seu filho, eu não me esquecerei de ti. Essa é a palavra de Deus para nossa vida. Ainda para complementar o assunto, no livro Lar Adventista, na página 292, diz assim: a dívida dos filhos para com os pais.
O que eu vou ler aqui é muito importante. É tão importante, irmãos, que isso pode determinar a tua salvação eterna ou a morte eterna. Muito sério. Muito sério mesmo. Cuidado com a forma que você trata os seus pais. É muito sério isso. Aqui diz assim: os filhos devem sentir-se em dívida para com os pais. Que eles têm protegido na infância. E cuidado deles nas enfermidades, né? Quantas vezes a gente ficou doente e a nossa mãe, né, os nossos pais foram lá e cuidaram da gente. Devem compreender que os pais têm sofrido muita ansiedade por causa deles. Especialmente têm os pais consciosos e piedosos sentido profundo interesse em que seus filhos sigam a direção devida. Ao verem faltas neles, quão opressor lhes fica o coração. Pudessem os filhos que têm ocasionado esses desgostos ver o efeito de sua conduta e haveriam de sensibilizar-se. Caso vissem as lágrimas de sua mãe, eles ouvissem as orações a Deus em seu favor. Se lhes fosse dado escutar-lhes os reprimidos e entrecortados suspiros, o coração lhes doeria e confessariam prontamente suas faltas e pediriam perdão. Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 145 e 146. Os filhos, uma vez crescidos, louvarão os pais que trabalharam fielmente e não lhes permitiram acariciar maus sentimentos ou condescender com maus hábitos. Um mandamento para todos: honra teu pai e tua mãe. Viu? Um mandamento para todos. Não é um mandamento para todos que os pais são bons. Entende? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o primeiro mandamento com promessa. Recai sobre crianças e jovens, sobre os de meia idade, sobre os idosos. Não há na vida nenhum período em que os filhos fiquem escusados da honra a seus pais. Esta solene obrigação recai sobre cada filho ou filha, e é uma das condições de prolongamento de sua vida na terra que o Senhor dará aos fiéis. Veja bem, quando a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Quando é que os nossos dias serão prolongados nessa terra? Quando ela for renovada. É um mandamento com promessa. Se você honrar o teu pai e a tua mãe, você terá a vida eterna. Veja que lá Adventista, foi isso que a serva do Senhor disse. Disse assim: não há na vida nenhum período em que os filhos fiquem excusados da honra a seus pais. Esta solene obrigação recai sobre cada filho ou filha e é uma das condições de prolongamento de sua vida na terra que o Senhor dará aos fiéis, da vida eterna. Isso não é um assunto indigno de consideração, mas uma questão de vital importância. A promessa está na condição da obediência. A página 293 diz: se obedeceis, vivereis longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Se desobedecer, não prolongarei vossa vida nessa terra. Testemunhos, volume 2, página 80 e 81. Os pais têm direito ao amor e respeito a um certo grau que nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas a seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais rejeita a autoridade de Deus. Deus não pode fazer prosperar a quem diretamente contra o mais claro dever especificado em sua palavra, o dever dos filhos para com seus pais. Deus não fará prosperar, viu, você que é desobediente. Se desrespeitam e desonram seus pais terrenos, não respeitarão nem amarão o seu Criador. Quando os filhos têm pais incrédulos e suas ordens contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso esse pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com ele as consequências. Então vejam, quando o seu pai e a sua mãe são incrédulos e contrariam a vontade de Deus, você deve obedecer à vontade de Deus.
e deixar a consequência com Deus. A consequência de quê? Porque quem ama mais a seu pai e sua mãe do que a mim não é digno de mim, diz o Salvador. Então, primeiramente é obedecer ao Senhor, né? Porque muitos pais incrédulos não permitem que seus filhos guardem o Santo Sábado, por exemplo. Então, o filho deve obedecer a Deus primeiro e deixe a consequência, né, para com o Senhor, a consequência de desobedecer aos seus pais, mas por amor a Jesus, né? É bem explicado aqui um assunto para que ninguém tenha dúvida. Quebrando o 5º mandamento. Nesses últimos dias, os filhos se fazem notar tanto por sua desobediência e desrespeito, que Deus os tem observado, especialmente isso constitui um sinal da proximidade do fim. É um indício de que Satanás tem completo domínio sobre a mente dos jovens por parte de muitos. Já não há respeito para com a idade. Há muitas crianças que professam conhecer a verdade e não dão aos pais honra e afeição que são devidos. Não manifestam senão bem pouco amor ao pai e à mãe, deixando de honrá-los com satisfazer-lhes os desejos, ou de buscar aliviá-los de ansiedade. Muitos que professam ser cristãos não sabem o que significam isso. Mensagem aos Jovens, página 331. Nessa época rebelde, os filhos que não receberam a devida instrução e disciplina têm bem pouca compreensão de sua obrigação para com os pais. Dá-se muitas vezes que quanto mais os pais fazem por eles, tanto mais ingratos são, e menos os respeitam. As crianças que foram mimadas e servidas esperam sempre isso. E caso sua expectativa não se realize, ficam decepcionadas e perdem o ânimo. Essa mesma disposição se manifestará através de toda a sua vida. Serão impotentes, dependendo do auxílio dos outros, esperando que os outros os favoreçam e lhes façam concessões. Em caso encontrem oposição, mesmo depois de atingirem a idade adulta, julgam-se maltratados e assim atravessam penosamente o caminho pelo mundo, mal sendo capazes de levar as próprias cargas, murmurando e irritando-se frequentemente porque tudo não vai à medida de seus desejos. Não há lugar no céu para os filhos ingratos. Satanás tem cegado a mente dos jovens para que não compreendam a verdade da palavra de Deus. Sua sensibilidade está de tal forma embotadas que não consideram o conselho do apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e vivas muito tempo sobre a terra, sobre a nova terra. Efésios 6, 1 a 13. Minha filha, ela leu isso aqui bem novinha, mas elas nunca me desobedeceram, e estão adolescentes, e não me desobedecem. Então, é algo que vale a pena você ensinar aos teus filhos a honra que tem que ser dada aos seus pais. Ensinar os seus filhos a tomar a sua bênção. Deus abençoa seus filhos através de suas mãos, pais. Isto é sério. Todos os dias nossos filhos devem tomar nossa bênção. Minhas filhas assim fazem, dando exemplo ao bebê que já levanta a mãozinha todo dia e pede a bênção. Então tudo é exemplo. E assim todo dia minhas 3 filhas são abençoadas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Filhos que desonram e desobedecem aos pais e não levam em conta os seus conselhos e instruções, não podem ter parte na terra feita nova. A terra purificada não será lugar para o filho ou a filha rebelde, desobediente, ingrato, a menos que aprendam obediência e submissão aqui. Jamais aprenderão a paz do redimido. Não será mareado por filhos desobedientes, indisciplinados, insubmissos. Nenhum transgressor do mandamento pode herdar o reino de Deus. Seja o amor manifesto. Tenho visto os filhos que não parecem possuir afeição para dar aos seus pais, nem expressões de amor e carinho. Acho muito errado filhos que dão muito carinho aos tios ou a qualquer outra pessoa, mas não manifestam o mesmo amor e carinho para com seus pais. Eu, sinceramente, desprezo esse tipo de pessoa.
Não gosto que dê carinho mais a mim do que aos seus próprios pais, porque o amor e honra deve ser dado aos seus pais. Entende? Então, observo muito essas coisas. E o Pai Celeste também vê isso. E aqui no lado adventista ainda diz assim: e que eles apreciariam, mas esbanjam a abundância de afeição e cuidado na seleção daqueles por quem mostram preferência. É isso o que Deus deseja? Não, não. Levai toda a alegria, amor e afeição ao círculo do lar. Vossos pais apreciarão essas pequenas atenções que podeis dar. Vossos esforços para aliviar a carga, para reprimir cada palavra de impacto e ingratidão, mostra que não sois uma criança irrefletida e que apreciais o cuidado e o amor que vos foram dados por anos a vossa invalida infância e meninice. Filhos, é necessário que vossas mães vos amem, ou sereis muito infelizes. E é correto também que os filhos amem a seus pais e lhes mostrem esse amor no olhar de ternura, em palavras carinhosas, numa cooperação sincera e alegre, ajudando o pai nos afazeres fora e a mãe nos trabalhos domésticos, como se feito a Jesus. Se sois verdadeiramente convertidos, se sois filhos de Jesus, honrareis os vossos pais. Não somente fareis o que eles vos dizem, mas buscarei a oportunidade de ajudá-los. Assim procedendo, estáis trabalhando para Jesus. Ele considera todo esse cuidado, essa preocupação, como sendo feita a ele. Esta é a mais importante espécie de trabalho missionário. Veja, essa é a mais importante espécie de trabalho missionário. Que coisa mais linda. Que lindo, irmãos. A palavra de Deus é linda. A gente quer fazer trabalho missionário, quer fazer missão, mas ajudar seus pais, ser amoroso com eles é uma missão. E os que são fiéis nessas pequenas obrigações da vida diária estão adquirindo valiosas experiências. Lá, Adventista 299, eu encerro com essas benditas palavras de Deus. Seja atento às palavras do Senhor, meu irmão, e seja obediente, vale a pena. No livro Filhas e Filhas de Deus, abordando ainda um assunto sobre os mandamentos, na página 119, ela diz assim: todos os atos de injustiça que tendes a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outros, ou nos faça mesmo desejar-lhes o mal, pois qualquer que aborrece seu irmão é homicida. Uma negligência egoísta de cuidar dos necessitados e sofredores. Toda a condescendência própria, ou desnecessária privação, ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde. Todas essas coisas são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Patriarcas e Profeta, página 333. Olha isso! Muito interessante, hein? Alguns sacrificam obrigações físicas e morais, tentando encontrar felicidade, e perdem tanto a alma como o corpo. Outros buscarão a felicidade na condescendência com um apetite não natural, e consideram a satisfação com um paladar mais desejável do que a saúde e vida. Muitos se deixam encandear pelas paixões sensuais e sacrificarão o vigor físico, o intelecto e as energias morais à satisfação da concupiscência. Cavarão para si mesmos prematuramente a sepultura e, no juízo, serão acusados de homicídio. O espírito de ódio e de vingança originou-se com Satanás, e isso os levou a fazer matar o Filho de Deus. Quem quer que acaricie a malícia, ou a maldade, ou a falta de bondade, está nutrindo o mesmo espírito, e seus frutos são para a morte. No pensamento de vingança, jaz encoberta a má ação, e da mesma maneira que a árvore está na semente. O maior discurso de Cristo, página 54. A lei de Deus observa o ciúme, a inveja, o ódio e a malignidade, a vingança, a concupiscência, a ambição que se levanta na mente, mas não acha a expressão no ato exterior,
não por falta da vontade, mas por oportunidade, e todas essas pecaminosas emoções serão levadas em conta no dia em que Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas. Eclesiastes 12:14. Cristo é justiça, santificação e redenção para os que nele creem. Ele nos apresenta um exemplo perfeito da santa obediência à lei de Deus. Review Herald, 4 de fevereiro de 1890. Está escrito no livro Filhos e Filhas de Deus, página 120. Não adulterarás, Êxodo 20:14. Esse mandamento proíbe não somente atos de impureza, mas pensamentos e desejos sensuais, ou qualquer prática com a tendência de os excitar. A pureza é exigida não somente na vida exterior, mas nos intuitos e nas emoções secretas do coração. Cristo, que ensinou os deveres impostos pela lei de Deus em seu grande alcance, declarou ser o mau pensamento ou o olhar tão verdadeiramente pecado como é o ato ilícito. Patriarcas e Profetas 308. Cristo disse que se o teu coração desejar uma mulher, você já coabitou com ela. Quando o pensamento do mal é amado e nutrido, embora secretamente, Jesus disse, isso mostra que o pecado ainda reina no coração. A alma ainda se acha em fel de amargura e em laço de iniquidade. Aquele que encontra prazer em demorar-se em cenas de impureza, que condescende com o mau pensamento, com o olhar concupiscente, pode ver no pecado aberto, com seu fardo de vergonha e esmagador desgosto, a verdadeira natureza do mal, por ele escondido, nas câmaras da alma, o período da tentação sobre a qual talvez uma pessoa caia em pecado ofensivo, não cria o mal revelado, mas apenas desenvolve ou torna manifesto aquilo que está oculto e latente no coração. Um homem é tal quais os pensamentos. Provérbios 23:7. Porque de seu coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O coração em que Cristo habita estará tão repleto, tão satisfeito com seu amor, que se não consumirá no desejo de atrair simpatia e atenção para si próprio, e pela entrega na alma a Deus. Tua sabedoria pode realizar o que a sabedoria humana deixa de fazer. O maior discurso de Cristo, páginas 60 e 65. Por todo o tempo, quanto durar a vida, haverá necessidade de guardar as afeições e paixões com um firme propósito. Nenhum momento nos pode sentir seguro, exceto quando podemos confiar em Deus. A vida escondida em Cristo. Patriarcas e Reis, Profetas e Reis, página 84. Quanto mais próximos andarmos de Jesus, tanto mais nos tornaremos participantes do seu caráter puro e santo. E quanto mais ofensivo se nos parecer o pecado, tanto mais exaltados e desejáveis parecerão a pureza e o brilho de Cristo. Conselho sobre Saúde, página 623. Êxodo 20:15, não furtarás. Tanto pecados públicos como particular são incluídos nessa proibição. O 8º mandamento condena o furto do homem e tráfico de escravos, e proíbe a guerra de conquista. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda o engano no comércio e requer o pagamento de débitos e salários justos. Declara que toda tentativa de obter-se vantagem pela ignorância, fraqueza ou infidelidade de outros é registrada como fraude nos livros do céu. Patriarcas e Profetas, página 309. O 8º mandamento deve servir de proteção à alma, cercando aí o homem de maneira que ele não faça nenhuma usurpação prejudicial e que o seu egoísmo e desejos de ganho buscariam os direitos de seu próximo. Proíbe toda espécie de desonestidade, injustiça ou fraude. Embora dominantes, embora dissimuladas por pretextos plausíveis. Não furtarás, foi escrito pelo dedo de Deus, sobre as tábuas de pedra. No entanto, quando furtos clandestinos e afeições não são praticados e desculpados, mantém-se um namoro enganoso, seguem-se
comunicações privadas, até que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até que ponto se podem desenvolver essas coisas. São, em certas medidas, desviadas dos pais e dedicadas aos que a demonstram, pelo seu procedimento que é indigno de seu amor. A Bíblia condena toda espécie de desonestidade e requer o reto procedimento sob todas as circunstâncias. Fundamento da Educação Cristã, página 102. Brincar com os corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de um Deus santo. O Lar Adventista, página 57. Como tratamos com os nossos semelhantes em pequena desonestidade ou em fraudes mais ousadas, assim trataremos com Deus. Os homens que persistem num curso de desonestidade executarão seus princípios até enganarem sua própria alma e perderem o céu e a vida eterna. O Lar Adventista 392. Enquanto o céu e a terra durarem, os santos princípios da santa lei de Deus permanecerão, fontes de bênçãos difundindo torrentes para refrigerar a terra. Não mentir. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20:16. O 9º mandamento requer de nós inviolável consideração pela exata verdade em toda declaração, pela qual afeta o caráter de nosso semelhante. A língua, tão pouco controlada pelo ser humano, precisa ser refreada por princípios vigorosamente conscienciosos, pela lei do amor para com Deus e o homem. Aqui se inclui todo o falar que seja falso a respeito de qualquer assunto, toda a tentativa ou o intuito de enganar o nosso próximo. A intenção de enganar era o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer falsidade tão eficaz como por palavras. Todo o exagero intencional, toda a sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Este preceito proíbe todo o esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo, pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas, mesmo a impressão intencional da verdade, pela qual pode resultar o agravo a outrem, é uma violação do 9º mandamento. Ele, Jesus, disse que a exata verdade deve ser a lei da linguagem. Seja, porém, a tua palavra sim ou não. Essas palavras condenam todas aquelas frases sem sentidos e palavras desnecessárias, que beiram a profanidade, condenam os enganosos cumprimentos e evasiva da verdade. As frases lisonjeiras, os exageros, a falsidades no comércio, coisas comuns na sociedade e no comércio do mundo. Elas ensinam que ninguém que busque parecer o que não é, ou cujas palavras não são, ou cujas palavras não exprimam o sentimento real do coração, pode ser chamado verdadeiro. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol. A verdade é de Deus, o engano em todas as múltiplas formas é de Satanás. Não podemos falar a verdade, a menos que Não podemos falar a verdade, a menos que nossa mente seja continuamente dirigida por aquele que é a verdade. Maior Discurso de Cristo, página 67 e 68. E livro Filhos e Filhas de Deus, página 126. Não cobiçar. Êxodo 20:17 diz: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O último mandamento condena a cobiça, todo desejo egoísta, toda medida de descontentamento, todo ato de engano, toda satisfação do próprio eu. Produz o fortalecimento e desenvolvimento de um caráter que destruirá a imagem de Cristo no ser humano e cerra-lhes as portas da cidade de Deus. Quando os anjos vêm para servir os que hão de herdar a salvação e testemunham a manifestação do egoísmo, da cobiça, da fraude, e o beneficiar-se a si mesmo com prejuízos de outros, afastam-se desgostosos. De modo algum poderia o Senhor ser melhor glorificado
E a verdade mais altamente honrada do que os incrédulos virem que a verdade realizou grande e boa obra na vida de homens, naturalmente cobiçosos e mesquinhos. Caso se pudesse ver que a fé dessas pessoas exercia influência no modelar-lhes o caráter, em mudá-los de homens avarentos, egoístas, enganadores e amantes do dinheiro, em homens que amam praticar o bem, que buscam ocasião de empregar os seus recursos em benefícios do que necessitam disso, que visitam os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e que se guardam da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Isso seria uma prova da genuinidade de sua religião. Os que professam estar aguardando e vigiando o aparecimento do seu Senhor não devem desonrar sua profissão de fé, trapaceando no comércio e defendendo o último centavo. Tais frutos não crescem na árvore cristã. O 10º mandamento fere a própria raiz de todos os pecados, proibindo o desejo egoísta, do qual nasce o ato pecaminoso. Aquele que é obediente à lei de Deus se abstém de condescender mesmo com um desejo pecaminoso daquele que pertence a outro. Não será culpado de um ato mau para com seu semelhante. Página 128. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçar a mulher do teu próximo. Não cobiçar o servo do seu próximo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Não queira nada que seja do teu próximo. Lembre-se que esse último mandamento condenou a cobiça, condenou o desejo egoísta. Lembre-se disso. Não é aquele, se alguém compra uma coisa e você diz assim, poxa, legal, que bom, e você queira comprar também, e você teve um sentimento bom, você ficou feliz porque a pessoa comprou também, e aí não é o pecado, que você não cobiçou a coisa dele e falou assim, que tem que ser seu, ou que por que ela comprou, você ficou insatisfeita porque ela comprou, porque ela conseguiu. Esse é um sentimento egoísta, né? Então a gente tem que medir as intenções do nosso coração. Vamos orar então, agradecer por esse maravilhoso estudo, né, irmãos? Ótimo mesmo esse livro. Eu tava lendo um outro livro, terminei e comecei a ler um outro, mas senti no meu coração que eu deveria ler esse. Saí do livro, voltei, mas senti no coração que eu deveria ler Filhos e Filhas de Deus. Então, me ajudou muito a terminarmos essa série de estudos bíblicos sobre a lei de Deus. Nós vamos fazer um vídeo só sobre o sábado, porque é muito extenso. Vai ser separado, mas eu creio que nos ajudou bastante a como a gente guardar a santa lei de Deus. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado por tudo que a gente leu, por tudo que a gente aprendeu, palavras santas que vieram direto dos seus lábios para o nosso coração. Pai querido, muito obrigado pela palavra escrita dos seus servos, os profetas, porque é o meio que nós temos hoje de conhecer a tua palavra. Nos abençoe e nos ajude, Senhor, a obedecermos a tua lei, gravar no nosso coração para não pecar contra ti. Te pedimos em nome do teu Filho, nosso Salvador. Amém.